Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. O mês escolhido se dá por conta da rebelião Stonewall, uma série de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT nos Estados Unidos contra uma invasão da polícia de Nova York, que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 28 de junho de 1969, no bar Stonewall Inn. No episódio de hoje, vamos celebrar algumas das grandes conquistas que atletas e torcedores LGBTQIA+, tiveram ao longo dos anos. Porém, não vamos nos esquecer de que a luta por aceitação, um espaço em lugares comuns e a voz sobre o tema existem e devem ser debatidas continuamente, seja dentro ou fora do futebol. Olá, eu sou Luiz Guilherme Pereira e esse é o Trio de Arbitragem. Eu sou a Patrícia Pinheiro. E eu sou o Lucas Alves. Bom, o tema LGBTQIA+, e futebol sempre traz pautas muito significativas e às vezes estressantes, né? Então acho que vem aí mais um episódio típico do trio de arbitragem. Mas eu acho que a gente quer trazer alguns pontos importantes sobre essa comunidade, sobre o espaço que a LGBTQIA+ está tomando no futebol. A gente quer falar sobre as torcidas, que tem bastante, né? Eu acho que isso está aumentando aí de uma forma importante. E com o apoio dos times, a gente quer falar de times especiais LGBTQIA+, que existem em campeonatos. E a gente quer trazer mais um assunto aí para a gente poder falar sobre isso, que é importante, como todos os temas que a gente traz aqui no trio de arbitragem, a gente vai além das quatro linhas e a gente não poderia deixar de falar sobre esse espaço importante que todos os torcedores, jogadores e apaixonados por futebol precisam entender que é importante. E por se tratar de um mês de orgulho, celebração, a gente não quer também só trazer o lado ruim, né? Vamos realmente, como a Paty disse, celebrar essas torcidas que estão se inserindo aos poucos no futebol, que estão tentando conquistar o seu espaço da forma que já deveria existir. A gente vai falar sobre alguns casos de inclusões que estão acontecendo, como o caso da Olimpíada, que mais pra frente a gente vai explicar, mas que está tentando quebrar esse paradigma de que não deve ser discutido o assunto em meio ao esporte, né, independente de qual seja. Eu acho que, independente disso, a gente tentar trazer esse lado positivo, não tem como a gente não falar um pouquinho de algumas coisas ruins que infelizmente acontecem, né? É importante, né, a gente tratar desse assunto, porque a gente vê que a questão do LGBTQIA+, no futebol, ela vem evoluindo, né, mesmo que aos poucos, até porque o futebol é um meio muito arcaico ainda. A gente vê que existe muito machismo no futebol, existe muito preconceito de etnia no futebol, existe muito preconceito por questão sexual no futebol, então é um esporte ainda bem arcaico. A gente vê que acontecem evoluções, estão acontecendo evoluções, mas é tudo muito devagar, né? Um ritmo bem lento. No começo de maio ou final de abril, não me lembro agora a data exata, ocorreu mais um dos episódios, né? Que esse eu achei que teve um posicionamento positivo do esporte, que a Globo de Pernambuco ela fez uma ação com o Gil do Vigor, que ele entrou na Ilha do Retiro, que era um sonho dele, ele gosta de futebol, ele é torcedor, e ele entrou na Ilha do Retiro e conseguiu ver e teve a reação normal dele, assim como qualquer apaixonado por futebol tem uma reação única ao entrar no estádio, né, pela primeira vez, e a gente viu que vazou um áudio de um dirigente do esporte sendo extremamente homofóbico com ele, falando que isso mancha a história do clube. E eu acho que o clube ele teve um posicionamento bem correto, assim, ele foi incisivo, falou que não tem mais espaço para isso no futebol, né, no futebol moderno, e eles estavam vendo de excluir mesmo o dirigente. O clube ele teve esse posicionamento, os jogadores eles fizeram uma comemoração inspirada no Gil. Acho que foi um desfecho bem positivo, assim, apesar de ter sido um episódio ruim, um episódio que mancha o nosso futebol, acho que foi alguma coisa boa. Então eu vejo que, mesmo que a passos pequenos, a gente vem evoluindo bastante, assim, essa questão de um preconceito no geral, assim, com o futebol, né? Por um lado, a gente tem alguns clubes, né? Eu posso falar propriamente, por exemplo, do Corinthians, que toda a campanha, por exemplo, mês LGBT
mês agora de orgulho LGBTQIA+, o Corinthians se posicionou, sempre tenta mostrar algumas coisas nas redes sociais, mas, por exemplo, tem algum tempo que saiu uma carta da torcida fiel LGBT, do qual eles falam que não tá tendo diálogo com a diretoria do Corinthians. Em dezembro do ano passado aconteceu um caso onde o social media do Corinthians foi responder um torcedor são paulino que fez uma brincadeira a respeito de o Corinthians estar com um jejum de títulos, não tá tendo tantas vitórias, e o social media simplesmente fez uma piada com muitas aspas, né, extremamente homofóbica, de colocar um panetone, que é aquela coisa de sempre chamar o São Paulino de diversas coisas homofóbicas, duvidando da sexualidade, e que, assim, já é muito ultrapassado, mas que mostra que, assim, o clube ainda precisa passar, não só o Corinthians, mas muitos outros clubes precisam passar por uma grande reformulação, ter uma cartilha a respeito disso, né, tanto com jogadores, quanto dirigentes, quanto acho que, assim, todas as pessoas que fazem parte do clube, né? Eu acho que o São Paulo, ele sempre teve esse caminho mais pejorativo, né, mais ofensivo, que as pessoas tentam trazer sobre as questões LGBTQIA+. E até quando a gente estava fazendo a pesquisa para esse episódio, a gente percebeu que o São Paulo não tem uma grande torcida representativa dos LGBTQIA+, exatamente por conta todo esse entorno pejorativo que existe com o torcedor são paulino, né? Por muito tempo teve a torcida Bambi Tricolor, que era uma torcida famosa até pelos São Paulinos, assim, eu conhecia o trabalho deles, ainda o estádio deles e tudo mais, mas que não é forte, porque o São Paulo não tem esse lado de conversar com essa torcida, de trazer essa torcida, de incentivar e tudo mais, exatamente por conta desses lados e apelos pejorativos que tem com a torcida do São Paulo desde sempre, e que o São Paulino, como, né, muitos outros torcedores, continua reproduzindo, né? O São Paulino não é livre disso. Eu sei que eu ia muito em estádio, então eu sempre presenciei o quanto o próprio São Paulino é homofóbico, o próprio torcedor São Paulino, que sempre reclama dessas brincadeiras, né, entre aspas, continua fazendo essas brincadeiras com outros times, com outras torcidas, até com jogadores quando eles estão insatisfeitos. Então, até com o Richarlison, que jogou super bem no São Paulo muito tempo e a torcida nunca aceitou. Eu lembro muito bem que eu ia nos jogos e sempre que entrava o jogador, a torcida batia palma, comemorava, gritava o nome. Quando entrava o Richarlison, o estádio ficava mudo. Então, assim, tipo, isso é muito horrível. E isso é uma forma do São Paulo propagar, né, todo esse preconceito e não se condizer com o que eles lutam e com o que eles tentam mudar quando a volta vira para eles, né? Quando vira um corintiano falando esses tons pejorativos aí. Então, é uma batalha muito forte, assim, muito grande, que o futebol ainda não consegue derrubar, não consegue entender. Eu acho que é um caminho aí que vem crescendo, mas é uma batalha muito árdua, né? Eu acho que conversa muito com aquele sentido do pessoal achar que o que acontece dentro de campo é um evento à par, né? O futebol é um evento à par da sociedade, que tudo bem fazer piada homofóbica, tudo bem fazer, com muitas aspas, né? Piada racista, tudo bem isso, porque é só o que acontece dentro das quatro linhas e depois disso tudo acabou, né? Fica em campo. E não, a gente sabe que não, porque as pessoas, elas não se sentem seguras de irem com um companheiro ou companheira, de darem as mãos, de se beijarem, né? Enquanto que um casal hétero, eles fazem isso sem o menor problema, não é mesmo? Você tocou no ponto das torcidas, eu acho que é importante a gente falar sobre algumas das principais torcidas, né? A gente tem as gaivotas as gaivotas fiéis, que é a maior do Brasil, que é do Corinthians. A gente tem a LGBT Tricolor, que é do Bahia. A Fiel LGBT do Corinthians, a Porco-Íris do Palmeiras, a Palmeiras e Livre do Palmeiras também, a Galo Queer do Atlético Mineiro, a Coliguei, que existiu no Grêmio entre 1977 e 1983, e a Coletivo Orgulho Vermelho, que é do Internacional. Então essas são as principais torcidas dos grandes clubes do Brasil, que são declaradamente LGBTQIA+. Eu acho que é importante que cada vez mais eles venham ganhando espaço. Eu sigo o pessoal da Porco-Íris no Twitter, eles fazem um trabalho muito importante mesmo, porque eles são didáticos, né? Infelizmente, eles ainda têm que ser bem didáticos. A gente vê que tem bastante hate, vê que tem bastante gente que vai para ofender, que quer diminuir, que fala que isso mancha a visão da torcida, que é lamentável a gente ver esse tipo de posicionamento mesmo entre torcedores.
mas que é, como a gente falou no começo do episódio, é um trabalho pequeno que vai levando a um trabalho pequeno, que vai levando a um trabalho pequeno, é aquele trabalho de formiguinha. E chega uma hora que ele vai se tornando maior e vai tomando cada vez mais corpo, né? Enquanto eu fazia a pesquisa pro episódio, uma das coisas que eu vi era uma entrevista com o ex-jogador alemão Philipp Lahm, que ele fala a respeito disso, né, de que existem muitos atletas gays e que, segundo ele, na opinião dele, muitos deles deveriam seguir a cartilha de apenas revelar sua sexualidade após a aposentadoria, porque eles sabem que se eles fizerem isso enquanto eles estiverem em atividade, eles vão perder o respeito dos seus companheiros, eles vão perder o respeito da torcida, eles vão perder tudo aquilo que eles gostam de fazer, que é jogar futebol, vão perder muita coisa. E assim, o que para muitas pessoas pode parecer algo polêmico o que ele falou, eu entendi, porque, por exemplo, o que ele quer dizer é que, na verdade, não é que ele é contra, ele inclusive citou casos de outros jogadores que fizeram isso, mas que, na verdade, é muito difícil ainda para o mundo de futebol aceitar um jogador gay. Eu acho que a gente pode ver pelo caso das torcidas. Já é difícil aceitar uma torcida que simplesmente quer ir no estádio apoiar o seu time, fazer da mesma forma que pessoas heterossexuais fazem, e já é muito difícil aceitar. Então, o jogador, acontece com a parte disso o caso do Richarlison, que foi um grande jogador para o São Paulo, um atleta que deveria ter um reconhecimento muito maior e que só agora, acho que a parte da me corrija se eu estiver errado, entrou ali pro Hall da Fama do clube. Que ele foi um dos atletas da história recente do São Paulo, dos grandes campeões que, infelizmente, teve a história apagada. O Richarlison entrou pro Hall da Fama do São Paulo agora, em abril de 2021, sendo que ele estava na campanha do tricampeonato, né, do Muricy ali em 2006, 2007, 2008. E ele, foi um puta jogador, ele jogava muito bem, e o que o São Paulo fez com ele foi bizarro, o que os torcedores fizeram com ele foi bizarro, assim, de horrível, né. E aí tentaram se redimir agora com essa calçada aí no Hall da Fama, mas foi uma homofobia exacerbada nos anos todos, de como o São Paulo se absteu também muito disso, né? Porque era claro, todo mundo via isso, era uma violência contra ele, realmente, porque como eu falei nos jogos, era um absurdo, assim, ninguém falava nada. E o São Paulo nunca fez nada, então talvez esse lado aí de trazer ele, de mostrar, pode ter sido um ponto positivo para tudo isso. Mas o São Paulo ainda não se posicionou, né? Mesmo agora em abril desse ano, quando colocou ele no Hall da Fama, não se posicionou sobre esses acontecimentos, né? Então, a galera ainda se blinda aí de umas coisas e fica em cima do muro, né? Infelizmente, isso ainda acontece bastante, né, no esporte. Ainda há muita omissão, né? Mas eu acho que um movimento importante aconteceu no dia 25 de março desse ano, e marca o Dia Nacional do Orgulho Gay. E a gente viu que praticamente todos os principais clubes do Brasil, eles se posicionaram a favor, né, do Dia Nacional do Orgulho Gay. Então eles fizeram um post nas redes sociais, eles colocaram informação, o post do Flamengo ele tá bem informativo, e fala que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, e que, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, o Brasil ele registrou 141 mortes por homofobia de janeiro a 15 de maio de 2019. Dá uma média de uma morte a cada 23 horas. Então a gente ainda vê que a nossa sociedade, no geral, é bem homofóbica. A gente sabe que existem pessoas que correm risco de vida apenas por existirem, por se posicionarem da forma com que elas nascem, e isso ainda é muito lamentável, né? A gente vê que, pelo menos, tá ocorrendo uma mudança, mesmo que seja na parte de mídias sociais dos clubes, e eu acho que é importante a gente ver todos esses pequenos passos que vão sendo dados, né? Acho que fazia tempo que eu não via uma manifestação em massa, assim, em prol de alguma causa por todos os principais clubes, assim. Sim, no dia 17 de maio também desse ano, que foi o dia que é celebrado, né? O Dia Internacional contra a LGBTfobia, muitos times também se manifestaram, né? Que foi até o caso do esporte que você contou, por conta do Gil do Vigor. Mas muitos times se manifestaram contra a LGBTfobia, né? Que é muito forte no futebol, como a gente falou aqui antes. Então é muito legal ver alguns times, por mais que não façam nada além das redes sociais, porque a gente vê que muitos deles só postam ali e depois, né, não acontece nada.
Mas é importante ver essa galera mostrando, porque o torcedor na rede social é onde ele consegue também disseminar muito ódio dele, né? Então, se ele vê o time dele se manifestando a favor, né, e contra a homofobia, é importante esse espaço que o futebol está tomando para conscientizar, né? E mostrar que o futebol, ele não é de homem, ele é de todo mundo, né? Não tem tem que parar com esse preconceito, né, de que o futebol é coisa de hétero, né? Isso é algo que é muito enraizado na nossa sociedade. E que foi até algo que a gente falou em alguns episódios atrás, que as mulheres elas vieram conseguir jogar bola no Brasil profissionalmente e até informalmente no meio do século passado. Então ainda é algo recente, né, para nossa sociedade, apesar de já ter aí mais de 60 anos disso. É algo que vem muito enraizado de gerações passadas e vai passando para geração, e que para a gente ter uma disruptura disso é algo que leva bastante tempo e demanda bastante energia, né? Então é importante a gente ver esse movimento, pelo menos nas redes sociais dos clubes, e muitos torcedores se informam pelas redes sociais e se desinformam pelas redes sociais, como você mesmo disse, né, Paty? Mas é importante a gente ver cada vez mais esses posicionamentos dos clubes, né? Os principais clubes do Brasil, eles influenciam milhares de torcedores. Então, quanto mais voz a gente der para causas sociais, mais o clube vai estar cumprindo o seu papel social na sociedade, né? E já que a gente falou um pouco sobre futsal, por exemplo, o futebol, apesar de não ter muitos clubes LGBT, a gente pode falar que no futsal a gente tem a primeira, ocorreu em 2017, o primeiro campeonato LGBT de futsal, que aconteceu aqui em São Paulo, inclusive a gente estava lá, né, o trio ainda não era em formato podcast, foi quando a gente começou o blog, foi uma das primeiras matérias que a gente foi cobrir, e foi muito legal de assistir as partidas. Tinha clubes como Biscato Soccer Boys, Unicorns, Natos, Sarradas do Brejo FC, Meninos Bom de Bola e Rosa Negra. São clubes bem legais de vocês seguirem nas redes sociais, procurar saber um pouco mais. Eles jogam com muita garra, é um futsal, no caso, muito bonito. Foi bem legal tá lá, e assim, é bem legal a gente ver que, tudo bem, demorou muito tempo para isso acontecer, né, foi somente em 2017, mas é um primeiro passo, que a gente espera que aconteça no futebol, que aconteça em vários outros esportes, no vôlei, no basquete, que possa ter mais desse espaço para não só assim segregado, que tenha só um campeonato LGBT, mas que possa ter essa inclusão, como vocês mesmos disseram já. Não só, por exemplo, que não possa ter um atleta gay no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, e que seja aceito pela torcida e também pelos companheiros, né? Então é muito importante dar esse primeiro passo para que a gente possa continuar avançando. O ideal é que seja cada vez mais encarado como deve ser encarado, né? Algo natural. Acho que o legal desse campeonato que a gente cobriu em 2017 foi também que ele repercutiu muito nas mídias, né? Teve o especial do Profissão Repórter, que cobriu totalmente o campeonato, não só um jogo, então mostrou bastante forte isso. Teve matérias na ESPN, teve bastante coisa na mídia mesmo mostrando, então foi um passo legal. E aí a organização que fez esse conseguiu fazer vários outros, né? Eu tenho um amigo que joga no Natos, então eles conseguiram entrar muito forte nisso e trazer isso forte, não só para São Paulo. Tiveram campeonatos no Rio de Janeiro, então tem time no Sul que vem pra cá jogar, então é uma coisa legal que tá tomando bastante espaço no futebol de forma geral, né? E é importante a gente ver isso acontecendo, porque às vezes a pessoa sonha em ser um jogador e ela sabe que ela não vai conseguir, porque a gente mora num país absurdamente preconceituoso, então ela ter esse espaço para conseguir ser ela mesma e realizar o sonho dela, ou, sei lá, fazer o que ela gosta, que é jogar uma bola, é muito importante. Então, o trabalho desses times, em frente a tudo isso, é muito legal. E, assim, como o Lucas falou, seguir eles nas redes sociais é super importante para poder acompanhar o trabalho deles, para poder ver como eles fazem, né? Sempre tem jogos, tem amistoso, tem treino. Eu já fui em vários jogos deles, é muito legal. Os meninos bons de bola, eles jogam muito bem, eu fico muito passada. Eu fui num jogo que não era futsal deles, eles jogam muito bem. Então, essa é uma parte que, assim, dá gosto de falar, né? A gente vê o espaço que eles estão tomando, então dá gosto de falar. Então, é super importante apoiar e mano, entender que futebol é de todo mundo. Então, não tem que ter esse recorte, não tem que ter esse preconceito.
Então eu acho que essa cobertura que teve abriu muitas portas. Então é muito importante a gente continuar falando, relembrando e trazendo esses campeonatos, né? Eu acho que isso vale para a mesma questão que a gente já disse no episódio, se eu não estou enganado, no episódio que a gente falou sobre a Champions League feminina. Que o espaço do futebol hétero, como a gente conhece, ele é muito acomodado. Se você é um jogador famoso, você sabe que você vai ter espaço, que você vai ter clubes, que você, se você jogar bem, você vai conseguir ir longe e tudo mais. E assim, tanto os jogadores LGBT, as mulheres, eles jogam com garra porque eles gostam e porque eles querem conquistar o espaço que é merecido deles. Então vale muito mais a pena, às vezes, a gente dar essa atenção, seguir, ver, curtir, compartilhar, porque tudo que eles fazem é com carinho e com amor ao esporte e com amor àquilo que eles estão fazendo. Então é muito, muito, muito legal isso. E acho que, aproveitando, né, que a gente tá falando de pioneirismos, né, dentro do esporte, né, na questão LGBTQIA+, acho que é importante a gente destacar como a Coliguei foi importante para começar esse movimento de inclusão, né, nos estádios mesmo, né. A Coliguei, ela foi uma torcida, foi a primeira torcida declaradamente LGBT do Brasil, que surgiu em 1977. Ela era torcida do Grêmio, né? Então, o seu fundador foi o Volmar Santos, que era dono da boate Coliseu, e até por isso surgiu o nome Coliguei. Então, ela foi a pioneira, né? Nas torcidas organizadas declaradamente LGBT, a Coliguei foi aí a que começou esse movimento. Então é sempre importante a gente também relembrar, destacar, falar, mostrar para você que não conhece. Eu, por exemplo, eu não conhecia até a gente fazer a pesquisa. Então eu acho que dar voz a coisas que aconteceram no nosso passado, no momento de que o Brasil passava por uma ditadura militar, que era muito homofóbico, que tinha muito essa questão do futebol ser exclusivamente para macho, surgia uma torcida declaradamente LGBT, foi um movimento de disrupção muito grande, né? Vale a gente reforçar que a Coliguei começou, né, surgiu nos anos 70. O primeiro jogo que eles foram realmente como a torcida oficial LGBT foi em 77, em abril. Uma época que ser LGBT era considerado doença, né? A gente... É bizarro falar isso, pra mim foi... Eu gravei isso aqui várias vezes, esse pedaço. Então é bizarro a gente entender que foi só em 1990 que a OMS deixou de considerar as questões gays, trans, bissexual como doença. Então, em 1970 ainda era uma época muito difícil. Eles sofreram muita violência, como conta, né, nas matérias que falam sobre a Coliguei. Então, foi daí que eles começaram a tomar um pouco de força. Né? No primeiro jogo, eles quase foram agredidos pelos próprios gremistas, que isso acontece muito até hoje, né? Então, vale lembrar essa tomada de tempo aí, que a gente... Foi muito importante a Coliguei, porque veio numa época que era muito difícil. Se hoje ainda é difícil, em 1970 era absurdamente mais difícil. Então, é super legal a gente trazer esse pioneirismo deles com relação ao futebol e as questões, né? O espaço LGBT. E mesmo com toda essa violência que a Coliguei sofreu, é interessante a gente falar que eles acharam uma forma de continuar com o sonho deles, que era ter uma torcida abertamente gay no Campeonato Gaúcho, né? Seguindo, tipo assim, empurrando o Grêmio ali para continuar tendo vitórias. E então, por conta disso, eles proporam aulas de karatê como uma forma de defesa pessoal. E era muito conhecida também a Coliguei por ser uma torcida que tinha uma independência financeira. Então, todo o sustento era através de solicitações aos conselheiros do clube e também da própria boate Coliseu, do Volmar, né? Então era assim que eles mantinham as aulas de karatê e também era uma forma de pagar os instrumentistas da torcida. E é importante falar que a Coliguei é considerada pé quente, porque nesse período onde ela começou, o Inter passava por grandes conquistas de títulos, e justamente em 77, no ano que a Coliguei nasceu, o Grêmio acabou levando o título e rompeu assim a hegemonia do rival. E assim, é tão pé quente também a Coliguei que ela foi convidada pelo até então presidente do Corinthians, Vicente Mateus, para torcer pelo clube no mesmo ano, em 77, e novamente, mais um jejum de títulos foi quebrado. O Corinthians estava 23 anos sem títulos e acabou levando o título de 67, que é muito conhecido. Então, foi uma torcida que ajudou muito, tanto o seu próprio clube como outros, né?
Só que, infelizmente, ela encerrou as atividades por conta da necessidade do Volmar de deixar Porto Alegre e voltar para Passo Fundo, onde ele cuidava da sua mãe. Só que, mesmo assim, ao longo dos anos, a Coliguei ela foi sempre muito bem vista. Tiveram homenagens, como o caso da Tribuna 77, que é uma torcida do Grêmio, que fez uma homenagem na Libertadores de 2017, com uma bandeira agradecendo ao coletivo, né, por toda a coragem e importância que eles tiveram para o futebol. E também já em 2019, tanto o próprio Grêmio quanto a Tribuna 67 convidaram o Vormar para uma homenagem que aconteceu na sede do clube. Então, é muito interessante a gente ver que uma torcida que há muito tempo atrás quebrou paradigmas, teve sua coragem, teve a sua vontade de torcer por um clube, ainda sendo celebrada, ainda sendo lembrada. Inclusive tem livro, tem documentário a respeito da Coliguei, então acho que vale muito a pena vocês pesquisarem a fundo essa história, porque a gente só deu uma pincelada aqui rápida, mas, nossa, é muita coisa, é muito bacana, é uma história muito legal, muito bonita, de superação, né? Porque eles poderiam muito ter parado no primeiro jogo, depois de tudo que aconteceu, mas não. Eles buscaram o lugar deles e conquistaram, né? Uma torcida que ficou marcada na história. Exatamente, né? Eu acho que até para falar um pouco sobre coisas que ficaram marcadas na história por quebrar um pouco o paradigma das questões LGBT que ia mais no futebol, a gente não pode deixar de falar sobre o Justin Fashanu, né? O Justinus Sonny Fashanu, ele foi um atacante inglês que ele atuou entre os anos de 1978 e 1997, e ele começou pelo Norwich City, né, na época o Norwich ele tinha um pouco mais de relevância do que ele tem atualmente, e ele também teve passagens pelo Nottingham Forest, pelo Manchester City e pelo West Ham, além de uma passagem pela seleção sub-21 da Inglaterra. E o Justin Fashanu, ele se declarou abertamente homossexual em uma entrevista que ele concedeu ao jornal The Sun em 1990. Ele se tornou o primeiro atleta e até então o único que revelou sua orientação sexual enquanto ainda está em atividade, né? E depois que ele se assumiu, né, apesar dele ter sido aceito por um número até que pequeno de colegas do time, ele ainda sofria com muitos comentários homofóbicos dentro do universo de futebol. E a carreira dele começou a entrar em declínio depois desse passo grande que ele tomou. E aí ele começou a jogar em times menores na Inglaterra, não conseguiu, né, grandes feitos ali, e acabou se mudando para os Estados Unidos. E ali ele atuou na segunda divisão da MLS. Em março de 1998, já aposentado, ele foi acusado por um jovem de 17 anos de tê-lo agredido sexualmente. O ex-atacante foi interrogado pela polícia em 3 de abril, mas nada foi comprovado. E 2 meses depois do incidente, em 3 de maio de 1998, Justin Fashanu foi encontrado enforcado em Londres. Ele deixou uma carta de suicídio, onde ele deixava claro que não fez mal algum ao rapaz em questão, que houve sexo consensual entre eles, e que no dia seguinte o rapaz tentou extorquí-lo. Além disso, ele terminou a carta com uma frase: "Espero que Jesus me dê boas-vindas e que finalmente eu encontre paz." E em 9 de setembro do mesmo ano, as investigações de assédio foram abandonadas porque não foi encontrada prova alguma, reforçando então de que realmente a história do Justin era oficial, de que ele estava contando a verdade. E eu acho que uma coisa que mostra a importância de Justin Fashanu para a comunidade LGBTQIA+, é que em uma edição feita pelo jornal The Pink Paper, o Fashanu ele ficou em 99º lugar entre as 500 maiores personalidades gays e lésbicas da história. E além disso, em março de 2009, foi criado um time chamado The Justin Fashanu All Stars, na cidade de Brighton, na Inglaterra, e foi criado com a aprovação e o apoio da Football Association, a entidade que comanda o futebol na Inglaterra. Né, isso mostra um pouco da importância que ele teve mesmo após todos esses episódios que, infelizmente, acabaram marcando a carreira dele, né? Depois que ele deu a entrevista para o The Sun em 1990. E já agora, em 19 de fevereiro de 2020, né, no ano passado, quando ele iria completar 59 anos, o Justin Fashanu ele entrou para o Hall da Fama do Museu do Futebol Nacional. E na cerimônia, ele foi representado pela sua sobrinha, Amal Fashanu, que criou a fundação Justin Fashanu Foundation, que ela tem o intuito de combater a homofobia no futebol. Então, apesar dele não estar mais entre nós, né, o seu legado ele está muito vivo e está sendo tocado pela sua sobrinha, que conseguiu criar essa instituição, que
ajudou, né, na criação também do Justin Fashion All Stars, o clube, e teve todo o apoio da FA. Então, acho que é uma maneira até positiva da gente acabar vendo um pouco da importância que o Justin Fashion teve para o futebol e para a comunidade LGBT e a mais no futebol, né, no esporte em geral. E o peso que ele trouxe no combate, né, a homofobia, a LGBTfobia dentro do futebol, que a gente sabe que lá também é muito forte, tão forte quanto o Brasil, eu acho, né? Então é um país de muito preconceito também, então é muito importante a gente lembrar desse legado aí dele, de tentar trazer melhorias pro futebol, que era o esporte que ele amava e que foi o esporte que acabou matando ele, né, por questões totalmente de preconceito. Uma das coisas que a gente não incluiu no roteiro, mas que eu acho importante falar, é que a Netflix, em 2017, lançou um documentário a respeito da vida do Justin Fasciano, que chama Forbidden Games, The Justin Fasciano Story, que infelizmente não tá no Brasil. Então, assim, nesse momento a gente vai contra a corporação e a gente fala pra você procurar outros meios de assistir, porque é muito importante a gente ter histórias como essa saindo, mas se infelizmente a corporação não traz ela aqui pro Brasil, a gente acaba achando uns outros meios. E é uma história que deve ser contada, né? Uma história que ela pode servir de exemplo para muitas outras pessoas, muitos atletas gays que existem. Isso a gente não pode dizer que não existe, porque existem sim. E que talvez queiram ter a mesma coragem que o Justin, né? Não que Deus me livre ter o mesmo final, mas que assim, a gente espera que essas pessoas, como a gente já bateu na tecla várias vezes nesse episódio, conquistem o espaço que é merecido para todas elas. Exatamente, né? E se assim como o trio de arbitragem, você também é contra todo esse preconceito que acontece no futebol, seja como racismo, com homofobia, com machismo, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar de ouvir a gente contar um pouquinho da história de como a comunidade LGBT conseguiu se inserir à força, né, no meio do esporte, que é muito homofóbico ainda, que tá mudando mesmo, que aos poucos, mas tá mudando. Compartilha com alguém que você acha que você vai gostar, compartilha na sua rede social, marca a gente, que a gente vai ficar bem feliz de ver o nosso episódio circulando por aí. Segue a gente também no Twitter, no Facebook, no Instagram, @3dearbitragem, a gente tá lá. A gente publica também esse episódio, todos os episódios do Trio de Arbitragem no YouTube na íntegra, então se você quer compartilhar para um amigo que não assina nenhum dos streamings, né? Você pode compartilhar o link do YouTube que tá lá, segue a gente também no YouTube, que a gente posta todos os episódios junto. Então sai no Spotify, sai no Apple Podcast, sai no Google Podcast e sai também no YouTube. E é isso aí, gente. Mais um episódio que a gente abordou um tema necessário para o futebol, mas que a gente espera estar fazendo um pouco da nossa parte para transformar esse esporte que é tão maravilhoso num local mais inclusivo e que a gente consiga aconchegar cada vez mais gente embaixo desse guarda-chuva maravilhoso que é o futebol. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triodearbitragem@gmail.com. Até o próximo episódio!